isso, é. É porque a gente fala, a forma como você faz uma coisa, você faz todas. Isso é fato. E você só se torna um faixa preta quando você se esforçou para tal. Eu sou, sei lá, eu sou campeã. Eu treinei como campeã e o título veio. Eu fiz um mestrado, um doutorado e o título veio. Então, essa fase do esforço, você precisa concluir para, de fato, receber. Então, as pessoas às vezes acabam, começa uma coisa, terminam, ou não, mas aqui eu não me encontrei ainda. Não, mas é porque, poxa, mas você vai se encontrar no momento em que você terminar esse ciclo. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravel Nava e esse é mais um episódio do NavaCast, um podcast onde eu converso sobre assuntos vitais para a vida do empreendedor, com alguns dos maiores nomes do mercado. Nesses bate-papos, você vai aprender lições com cases da vida real. É o tipo de conteúdo que eu digo, muda o jogo e te leva para o próximo nível. Aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, saúde, alta performance e todos os temas que, obviamente, são necessários para a transformação dos resultados da sua empresa e, obviamente, da sua vida pessoal. No final desse episódio, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Vai lá no meu Instagram, que é @Ravel, com 2 L's, Nava, e coloque seu comentário dizendo como que a gente conseguiu te ajudar em mais esse episódio. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do NavaCast. E como eu sempre digo, o intuito aqui é trazer pessoas que eu adoro bater papo, não somente porque eles vão ensinar vocês, mas porque eles me ensinam. E eu trouxe hoje um casal que eu sou admirador, fazem parte do Iron Business, e se eu fosse você, eu botava papel e caneta na mão, porque o que eles fazem serve para aplicar em qualquer negócio e na família. Eu estou aqui com uma dupla campeã em todos os aspectos, né? Nos negócios, no casamento, na família, no esporte e por aí adiante. Estou aqui com o senhor e senhora Cavenates. Sejam muito bem-vindos. Uau, obrigada, que honra! Depois dessa introdução aí, né? A barra foi lá pra cima. Eu queria falar o título de vocês, mas eu sempre fico com medo de errar. Quantas vezes campeã mundial? 10 vezes. 10 vezes campeã mundial de Taekwondo. E eu fui 4 vezes campeão mundial de Taekwondo também, razão pela qual eu que lavo a louça em casa. Sábio, né? Coisa boa. Muito obrigado por vocês terem vindo. A gente sabe que a agenda de vocês é super corrida. E aqui a ideia do NavaCast é um bate-papo. Eu sempre digo que, cara, tem que ser os meus amigos, pessoas que eu adoro falar, porque a gente nem segue o roteiro aqui. Né? Verdade seja dita é essa, que aqui a gente vai bater papo. E aí muita gente deve estar se perguntando por que ele chamou de senhor e senhora Cavenati. Por quê? Explica aí pra gente. Bom, na verdade, nós viemos da arte marcial, nós somos do Taekwondo tradicional. E lá, esse aspecto da arte marcial, existe a marcialidade, e a marcialidade tem essa herança do exército de tratar as pessoas por senhor, senhora, senhorita, professor, instrutor, mestre. Então, isso está comigo desde os 10 anos de idade, desde a adolescência dela, desde que nós começamos. Então, lá para você ter uma ideia, nosso filho, Benício, faz aula, ele tem 2 anos e 2 meses, ele é o senhor Benício. Então, é comum para nós. Por isso, senhor, senhora, professor, instrutor, mestre. É uma forma de tratativa de respeito. E já virou natural pra gente, né? Ainda por fora, as pessoas acabam estranhando. Mas pra gente é super natural. Uma pergunta que eu nunca fiz para vocês. Em outras escolas de Taekwondo, também tem essa cultura de senhor e senhora para os alunos? Olha, Algumas sim, acredito, né? Eu vejo isso muito nas escolas do Taekwondo tradicional. O Taekwondo tradicional é aquela vertente que veio mais direto do exército da Coreia para a prática no meio urbano. Algumas vertentes foram mais para o lado olímpico, outras foram mais para o lado parecido com o karatê, o japonês, que é o Taekwondo ITF. Enfim, o respeito está em todas elas, sem dúvida nenhuma, mas a nomenclatura senhor, senhora, senhorita eu vejo mais nessa linha tradicional. Ah, tá. Então tem uma separação dentro e que vocês trouxeram ainda mais forte para dentro da... Eu gosto muito. Primeira vez que eu vi uma turma cheia, todo mundo respondendo sim, senhor, não senhor, 1 senhor, 2 senhor, contagem dos exercícios, aquilo ali me fisgou. E assim, existem artes marciais que tratam por apelido. E isso é muito delicado, porque às vezes a pessoa não gosta daquele apelido. Nos dias de hoje, então... Pois é. Rapaz, e aí, é se você complicado. não gosta e a pessoa, né, insiste, acaba se tornando o tal do bullying. Então, a gente traz esse processo do senhor, senhora, senhorita como uma base, como uma regra, justamente para evitar essa questão de tratamentos mais informais. É interessante porque parte da história de como eu conheci vocês, né, eu quero contar aqui, porque a Andréa tem uma grande amiga nossa, que é a Rebeca, e a Rebeca falou, os meninos estão fazendo Taekwondo numa escola chamada Kirap. E a Rebeca, enfim, a gente super
acredita nos conselhos dela, né? Porque além de ser uma grande amiga, é uma mentora nessa área que vai orientando a gente. Para nós também. Né? Sem dúvida. E aí quando ela falou, vai ser excelente pro Lorenzo, pela questão dele se soltar mais, dele perder um pouco a timidez. E vai ser muito bom pro Benjamin por conta da disciplina, né? Para ele entrar um pouquinho mais no eixo. E aí a Andrea foi sozinha. E aí quando a Andrea voltou, ela é muito perto aqui do escritório onde a gente está gravando, e ela voltou para cá e me chamou na porta, né? Ela é raríssima ela fazer isso. Aí ela voltou e falou assim, dá para você dar um pulinho lá agora? Eu falei, Andrea, não vou lá agora. Porque quando ela falou que ia levar o para Taekwondo, eu falei, eu vim do jiu-jitsu tradicional e eu fiz Muay Thai e boxe, né? E eu nunca fiz numa academia, assim... Uma escola, exclusivo. né? Uma escola. Era sempre aquela academia de tatame fedido. Normal. Normal. Ou seja, o padrão. O raiz. O raiz. Né? Então, a galera achava bonito. Não, deixa o kimono sem lavar 3 meses, porque é melhor, né? Na hora que pesar os 100 quilos, o cara vai bater antes da hora. 110 quilos. 110. E aí eu fui no outro dia. E eu, Taekwondo, André. Não, André, pelo amor de Deus. E aí quando eu cheguei, a escola parecia um padrão, né? Uma franquia, assim, um negócio... Falei, cara, os caras embalam bacana aqui, né? Aí cheguei lá, senhor Ravel, ele Mr. Nava, já tinha chamado Mr. Nava, né? Já sabia, e eu vi aquele processo, e o processo da maneira como fui recebido me encantou. Quando eu desci para ver a aula, né? E aí eu vendo ali aquele modelo de senhor, senhora, trabalhando comunicação, trabalhando muito mais do que a questão da arte marcial, mais disciplina, deveres, direitos e por aí adiante. Isso me chamou a atenção. E aí eu fiquei apaixonado de hora. E é aquela velha história, né? O que, teoricamente, parecia que tinha um preço alto, ficou muito barato. Assim, enxergou o valor, né? Porque o valor era muito grande, é muito grande, né? E acho que a gente já vai terceiro ano lá agora. Tá. Terceiro ano já. Terceiro ano, né? Passa rápido. 22, 23, indo pra 24. 22, 23, 24. A gente se diverte, passa rápido. Quando a gente se diverte, passa rápido. E aí a gente ficou encantado com tudo, né? E quando a gente vai vendo ali a cultura, os processos, como que você treina, como que replica, as brincadeiras. Então acho que um dos ganhos que a gente teve dessa proximidade, porque eu falo que a ideia de você estar perto de pessoas competentes é essa, né? Você contribui, mas você recebe muito também. E como que é essa questão da cultura na empresa? Porque, teoricamente, para mim, foi algo muito novo. Porque vocês têm elementos na minha cabeça que eram intangíveis. Então, por exemplo, as piadinhas. Né? Padrão. Como que faz para padronizar uma piadinha? Não tem playbook, mas é uma coisa assim que... Vamos falar da cultura, né? Você está lendo agora A Mentalidade do Fundador, de Chris Zuck. Relendo, né? Relendo, né? Bom, e esse livro ele fala muito sobre isso, que na verdade a cultura da empresa, ela nasce na cabeça dos fundadores, ela é uma extensão dos valores dos fundadores. E graças a Deus nós temos um casamento de comunhão em todos os aspectos, mas principalmente nos nossos valores. Os dois vêm de família tradicional, meio que italiana, né? Cavenati, Raveduti, mas a gente tem essa coisa muito forte da família. A gente sabe que a base da família é o amor e o respeito. Agora, como é que você replica isso dentro do tatame? Então, é tratar o aluno com respeito, senhor, senhora, senhorita. E eu acho que parte da segurança é criada quando o aluno ele tem uma rotina a ser seguida, o que a gente chama de estrutura de aula, que a aula ela começa desde o momento que o aluno entra na escola e é saudado e é recebido com respeito, com uma saudação marcial, até todos os instrutores saberem o nome dele, saber o objetivo dele na arte marcial, o que ele quer desenvolver. Às vezes a gente tem que lembrar o aluno qual é o objetivo dele, porque, enfim, as pessoas são assim. E depois ele tem uma estrutura. A aula começa na beira do tatame, depois ele se posiciona num ponto específico, a aula tem um roteiro, começa assim, se desenvolve assado. Tem muito treino. E tudo é muito treino, né? E aí sobre o treino, acho que a professora fala até melhor que eu, mas o treino, um dos segredos que a gente tem é manter o instrutor como aluno. Acabamos de vir de um camp esse fim de semana, que foram 2 dias inteiros de treinamento com o nosso staff de A a Z, inclusive das outras cidades. E é treino. O instrutor tem que se sentir como aluno. Eu olho, assim, tudo é treinável, desde que a pessoa queira treinar. Então, na parte da liderança, e assim, desde a minha jornada como atleta, né? A gente internamente, nós temos as duas polaridades, os dois gêneros. Então, a gente tem tanto a energia masculina quanto a energia feminina. E se a gente chega com uma energia masculina para o time aprender de uma forma, tem que ser assim, eu quero essa forma, desse jeito, eles vão levantar a guarda.
Então, como que a gente faz para que o meu lado, como energia feminina, faça com que eles baixem a guarda, que eles se sintam confortáveis e vulneráveis para aprender aquilo dessa forma e dessa maneira? Então, quando eles entendem o porquê que a gente está fazendo isso, que é muito mais fácil de replicar, que eles vão conseguir levar o aluno para uma graduação maior, e essa graduação que a gente traz, que é o lifetime, né, de outras empresas, como que a gente aumenta esse prazo? Quando o aluno se sente seguro aqui dentro. Vou te interromper, porque eu vou pegar o celular, porque aqui, conforme vai surgindo insight, eu vou anotando. Sim. Estão aqui para me ensinar. E você falou um agora para mim, depois eu conto o que é. Precisar de papel e caneta tem aqui. Vai ser aqui. Já vou anotar aqui, pode falar. Então, a gente faz o policial bom e o policial ruim ao mesmo tempo. E isso, Às vezes eu sou os dois no mesmo dia. mas isso é importante porque a gente faz com que eles, como colaboradores, como membros do time, entendam a importância deles serem alunos. E eles vão cuidar dos alunos da forma como a gente cuida deles. Exato. Então, essa forma de treinar, essa forma que a gente passa a paixão pelo desenvolvimento, é a forma como eles vão passar para os alunos. E a graduação é consequência. Por isso que no começo a gente não vai ensinar 100% arte marcial. Porque você vai ensinar depois com o tempo, depois que ele já pegou a estrutura. É muito mais fácil você colocar, olha, essa é a forma de chutar, essa é a forma de fazer o golpe, de lutar. Porque ele já tem a base. Agora, se a gente ensina uma pessoa que não está mentalmente preparada a bater, o que ele fizer lá na frente vai ser nossa responsabilidade. Porque a lei do retorno volta. Então, eu preciso preparar a base para saber o que essa pessoa vai fazer com isso. E da mesma forma com o time. Eles vão crescer, eles vão ter uma quantidade de alunos abaixo deles. Eles estão preparados? Eles são, de fato, exemplo? Eles vivem o que eles ensinam? E aí é a nossa responsabilidade como gestores. Mas assim, quando você fala se eles vivem o que eles estão falando dentro da academia, porque fora... E fora. Não, fora também. Os nossos heads, a gente trabalha de que eles têm que viver o que eles ensinam fora. Mas vamos lá, vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que o cara teve uma conduta que vocês não aprovam na vida pessoal dele. Vocês vão interferir? Se isso interferir dentro das empresas, sim. Na verdade... Mas foi uma conduta vergonhosa para ele, mas dentro ele é exímio. Mas foi na vida pessoal. Não conecta com a gente. Você sabe que nesse último treinamento desse fim de semana, eu tive uma fala ali, pelo menos de uns 40 minutos, falando sobre isso. Uma das espinhas centrais do QRAP é isso. Você ensina o que vive e vive o que ensina. Que foi o tema do último espetáculo. Live What You Believe. Yes. E aí nesse livro, What You Believe... termo americano, né? Walk the talk. Walk the talk, né? Acho que está tudo nessa mesma linha. E aí acontece muito assim. Eu expliquei para eles muito francamente. Estava todo o time reunido. Eu falei para eles assim... Não tem nenhuma legislação que me permita controlar a vida de vocês fora da escola, do tatame. Graças a Deus, porque eu não daria conta. Eu não posso controlar o que vocês postam, o que vocês falam, fotos. Eu não tenho como controlar isso e nem quero. Você segue eles nas redes sociais? Eu não sei. O meu, a maioria. Né? O meu perfil é @mastercavenati, sigam lá. Mas são mais pessoas que têm acesso, não sou só eu. Então, às vezes, segue, não fui eu. Eu não sigo ninguém. Mas assim... mas assim, se tiver alguma coisa errada, vai parar no meu WhatsApp. Vai vir um print, alguma coisa vai acontecer. Então, o que eu expliquei para eles foi o seguinte, eu não tenho como controlar isso, mas eu sei o que esperar do perfil de um instrutor. Então, entendam que é um funil. Entendam que naturalmente é um funil. Vou dar um exemplo. O Mr. Nava está aqui, a senhora Andréia, então estão teus dois filhos lá fazendo aula e de repente eles estão falando do instrutor em casa. Porque o Mr. Silva ensinou isso, ensinou aquilo, e o Mr. Silva, e eu vou me comportar porque eu vou ganhar a faixa, porque aí eu vou subir de nível, e o Silva. Vai chegar uma hora que você vai abrir o WhatsApp ou o Instagram e vai falar, quem é esse tal de Silva? E o que você vê lá vai moldar uma imagem na tua cabeça. Total. Então, de repente, você vai entrar na Escola do Sudoeste. Peguei o exemplo do Mr. Silva, porque é um cara que eu confio 100%, é meu aluno desde 2003. Esse é um cara que vive o que ensina o que vive. Ele é um futuro mestre do QRAP. Mas vamos dizer que não, tá? Vamos numa hipótese remota aqui. Então, lá na escola, o Silva, então posição, cumprimenta, respeito, isso, aquilo. Aí você entra no Instagram dele e, eventualmente, tem foto de balada com bebida, festa, às vezes até sensualizando. Você encontra ali uma dissonância entre as duas coisas? É grande, né? É grande. E é uma coisa que eu não tenho como controlar o Instagram dele. Mas o aluno não vai chegar e vai falar assim, eu vou tirar meus filhos... Mas é por causa da logística, tá? Tá tudo bem com a escola. Você não vai falar que você entrou no Instagram do cara, viu coisa errada e que não compactua com os teus valores, com o que está sendo ensinado no tatame. Então, eu falo para eles assim, não há uma lei para isso, mas entendam que é um funil. É um funil de performance. Na verdade, eu acho que para quem está ouvindo aí, me desculpe, minha garganta está horrível, mas eu não poderia deixar de gravar esse podcast com esse tempo precioso aqui de vocês. Você sabe o que eu vejo?
Tem uma frase que ela durante um tempo ela soou muito boa para mim, quando era galera do colégio, que era assim: aos meus tudo, aos demais o rigor da lei. Tipo assim, a minha galera deu merda, certo ou errado eu vou entrar para defender. Né? Quando era menino ali no colégio, era basicamente isso, as patotinhas. Só que eu vejo que hoje a gente vive essa dissonância de realidade mesmo. As pessoas faltam um senso crítico, que eu falo que elas não sabem nem optar para falar o que é certo e o que é errado. Porque uma vez que a pessoa entende qual é a cultura e a conduta da empresa, ela só fica lá se ela quiser. Escravidão foi abolido, acho que tem um pouquinho de tempo já. Opa, então não foi ontem. Se eu tenho essa conversa, claro, de chamar a pessoa e falar: amigo, infelizmente, tem pessoas que estão vendo o seu perfil, são pais de alunos, no meu caso aqui, são profissionais, e, cara, eles vão pegar a sua imagem e vão atrelar o que você faz aqui dentro, e pode ser que isso não conecte. Tem gente que vai olhar isso e falar: isso é um assédio. Ele não pode olhar minhas redes sociais. Mas também eu posso querer optar por não ter uma pessoa que tenha esse conduto na minha empresa. Não posso? Eu poderia. Por isso que eu acredito que a liberdade econômica, né? Você ter livre mercado, você ter livre tomada de decisão onde você está, é primordial para quem emprega e para quem é o empregado. Cara, eu quero ter essa conduta. Eu preciso achar uma empresa que permita essa conduta. Por isso que eu falo sempre, cultura. Não existe a cultura aqui na BRL, que é a cultura certa, e a do QRAP é a errada. Não, existe a cultura da BRL, a cultura do QRAP, a cultura do Nubank, a cultura do Itaú. Cada um tem a sua cultura. E todas as vezes que alguém entra num lugar que ela acredita que ela não está alinhada com aquela cultura, ela tem que pedir para sair. É questão de tempo. É uma seleção natural. Eu acredito muito nisso. A minha mãe tem uma frase, não é dela, não sei de quem é, mas é que de tanto que eu escutei, que é: a sociedade se auto-organiza. Então não tem como a gente... nós vamos ler o mesmo livro e a gente vai ter interpretações diferentes. Total. Mas se você não concorda, você não está na mesma página. Então, dentro do QRAP, a gente tem como parte da nossa cultura também essa transparência. Então, a gente tem que explicar e tem que falar qual é a nossa forma de conduta. Você está de acordo? Né? Então, a gente tem que se auto-organizar. E aí chega num ponto em que vários heads já colocam no Instagram, né? QRAP, ponto, nome deles. A gente fica muito feliz. Mas na mesma proporção que você fica: opa, Ele tá que você está levando o nosso nome junto. E aí eles sabem hoje que não é o nosso nome, é o nosso nome. Eles fazem parte disso. Então essa é uma cultura que ela é muito mais fácil de você ser sentida do que explicada. Total. Então quando você fala que qual que é o sentimento que vem? Estrutura, disciplina, mas você também vê pessoas felizes. Você também vê pessoas crescendo, prosperando. Então é isso que a gente quer da cultura como um QRAP. Cara, isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente olha por esse lado, que é o lado mais duro da coisa, né? Que é assim, cara, isso não pode. Mas quando você alinha o fit cultural, cara, é impressionante como a empresa voa. Não adianta, né? O cara ser bom tecnicamente e ter desalinhamento cultural. Cara, não adianta. Ele não vai entregar, em algum momento vai ruir. E aquela máxima, né, da laranja podre, ela nunca se faz tão verdade como nesses exemplos. Quando você tem uma pessoa desalinhada, cara, ela vai dando um jeito de botar coisa na cabeça do povo e ali vai se tornando esse câncer, né? Mas assim, ó, são coisas... esse mês aqui é um mês especial para mim, tá, gente? Estou completando 30 anos de arte marcial. Uau. Então, assim, muitas reflexões vêm à cabeça, inevitavelmente. Uma delas é o quanto já mudou isso. E acho que pela nossa percepção como gestores do QRAP. Na minha época, né, essa frase me soa velho, mas é o que é. Experiente. Exato. Instrutor de arte marcial jamais teria cabelo comprido. Meu irmão teve cabelo comprido dando aula, foi advertido até no cansaço, até cortar o cabelo. Se for hoje, o professor vai preso. Não, aí hoje a gente tem instrutor de cabelo comprido que manda super bem na aula, que vai super bem, já é uma coisa que eu não exijo. A única coisa que eu exijo é que cuida do cabelo, né? Você vai ter cabelo comprido, então prende, amarra, deixa ele hidratado, bonito, seja lá o que deixa o cabelo bonito, né? Instrutor com barba, né? A gente tá aqui, barba feita, estilão mais militar, cabelo curto, eu fui criado assim. Mas hoje tem instrutores lá com barba, desenhada, tal. A única coisa que eu falo é: cuida da tua barba. Não deixa aquela barba solta, assim, já que parece que você não fez a barba por preguiça. Então as coisas já mudaram nesse aspecto. A gente já evoluiu nesse aspecto. Só que assim, disciplina e respeito nunca vão sair de moda. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Isso sempre vai ser disciplina, respeito, ambiente familiar, profissional e defesa pessoal, sempre vai ser demandado nas artes marciais e a gente tem que manter esse core business, sabe? Então é uma coisa que é hoje, amanhã e sempre. E o bom é que o executivo de vocês hoje, o professor, ele é um atleta.
Ele veio da base. Sim. Então, se ele veio da base, ele conhece muito bem até o jeito que vocês caminham. Se a senhora Cavenati chegar lá com a perna meio diferente, ele já sabe que tem problema. Não, total. Ou que tem prêmio, né? Pra gente, essa questão de ser da base não significa que 100% dos heads do K-Rap eles têm que ser da prática da arte marcial. Só que é diferente. Quando você entrega o produto, você sabe, você vivencia, você tem a paixão por aquilo. A gente comenta muito sobre isso, né? A pessoa tem que ser apaixonada pela arte marcial. Se ela não é apaixonada pelo que ela faz, se não é apaixonada por vender, por esse ato, vai chegar uma hora que você não vai mais sustentar isso. E aí começa a ficar artificial. Então, pra gente, tá cansado, não tá, a gente treina igual, a gente entra, né, vai pro nosso bate-bate, com a nossa sparring, tem que sair dali com um sorriso no rosto. Porque é isso que vai mover adiante. Porque todo mundo vai passar por desafios. Todos vamos passar por desafios. A questão é que a gente ensina a lutar e a gente luta também, dentro e fora do tatame. Então, tem que ser apaixonado pela arte marcial para você tomar as principais decisões do K-Rap. Eu acredito muito, eu estava falando sobre vendas nesse último fim de semana, e falando sobre estrutura de aula, estrutura de vendas, aula experimental, como atender o seu prospect, o seu futuro cliente, como executar a venda e tal. E no final, depois de 12 horas de treinamento, a gente concluiu falando que o que mais vai compor a venda é isso aqui, ó, é o olho no olho e você transmitir essa paixão pela arte marcial. Isso é fato. Se você não tiver ali naquela frequência da paixão, transmitindo a transformação da arte marcial, ó, nós três aqui somos apaixonados por carro, assumidamente, tá? Assumidamente. Se a gente começar a falar de carro, o olho vai brilhar, o semblante vai mudar e essa paixão ela se transmite. Você viu que eu tô andando? Não, do quê? Como é que é? Nos stories, você não viu? Stories? Não vi não. Vou deixar, depois eu volto. Deixa eu anotar essa daqui. Mas um ponto de cultura do que a professora estava falando, por exemplo, a gente não cobra... como é que fala? Até esqueci o nome quando você vai no médico. Atestado médico. Atestado médico. Atestado. A gente não cobra. Eu não olho o banco de horas. Eu não vejo se o cara chegou no horário, não chegou. Eu também. Apesar deles serem... Inicialmente todos são CLT, depois se tornam sócios para quem chegar lá, né? Mas eles têm a CLT para ter a segurança deles, a base deles e o respeito como funcionário. Mas a gente não olha isso, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se a pessoa está feliz lá dentro, se ela está se desenvolvendo. A gente dividiu o K-Rap em 3 pilares, que são cultura, processos e tatame. Então, cultura, processo e tatame é a aula. Agora, recentemente, nós dividimos o time, que já são 34 pessoas, em cultura 1, 2 e 3, processo 1, 2 e 3, tatame 1, 2 e 3. Está virando quase matéria de faculdade. Então, às vezes, você vai pegar um professor que ele é cultura 3, mas ele é tatame 2, mas ele é processos 1. E ele tem que se desenvolver nessas áreas. E isso que a professora estava falando. O cara que está lá com a gente, ele tem que ser, número 1, apaixonado por artes marciais. Número 2, desempenhar bem a função dele. E número 3, aí a gente vai desenvolver essa pessoa. Mas primeiro ele vai mostrar paixão, ele vai desempenhar muito bem o papel dele. Aí a gente vai começar a ajudar ele na vida pessoal dele, né? Outros aspectos, né? Virar meio que é como se fosse, assim, talvez não coach, mas é como se fosse um mentor, né? Ajudar, porque isso parte muito deles para nós, né? Eles chegam, pra você ter uma ideia, eles alinham a data de casamento deles com data de evento nosso. Eu acho o máximo isso, gente. Eu dou um abraço, dou até um presente melhor ainda por esse motivo. Eu vou casar terceira semana de dezembro, porque na primeira semana tem evento do K-Rap. Eu falo, bem que você faz. Obrigado, agradeço e vamos junto, né? Esse casamento vai ser próspero. Amém. Amém, né? Deus abençoe. Mas é esse ponto de cultura. A gente tem ideia do tamanho hoje, K-Rap tá quantas unidades? Rapaz, eu tava contando esses dias aí, viu? É porque a gente deu uma aumentada agora, mês passado. Então eu vou até anunciar aqui já de maneira oficial que K-Rap também adquiriu a unidade do bairro de Coqueiros, em Florianópolis. Então são então, 3. Agora, já são 3 em Florianópolis, 3 físicas em Brasília, uma física em Dourados, Mato Grosso do Sul. São 7 escolas comerciais. E são 4 pontos de ensino, sendo Escola Eleva, as 2 unidades da Kindle School e Kids e Altaneiro, Colégio Altaneiro. Total tá com quantos? Se somar online, 11, são 12. 12 com online. Unidades. 12. Quanto tempo de K-Rap? 9 anos. 9 anos. Quantos colaboradores hoje, total? Nós somos 34 no time. 37 agora, subiu 37, 3. 37. Somando todas as unidades. Para quem é bom de conta, 12 unidades, só 37 funcionários, já dá para saber que a margem é altíssima, né? Opa! A meta, a meta esse ano são 40% de margem. Uau! Isso é muito legal. É interessante porque vocês estão num crescimento, né, assim, muito estruturado, vocês sabem aonde estão indo. Eu costumo dizer que o Rivotril do empresário,
É planejamento estratégico executado. Porque se ele não sabe o dia de amanhã, ele sempre dorme com dor de barriga e acorda passando mal. Você tá louco. Porque ele não sabe o próximo passo, ele não sabe quanto ele pode gastar, quanto que ele não pode. E eu costumo dizer, empresário que não gosta de número é burro e vai quebrar. Não, e assim, ele não tem um GPS, né? E não pode se assustar também, né? Não pode. Com os números. Ah, não. Porque você vai subindo agora. O objetivo esse ano é passar de 1.000 alunos em exame de graduação, fazendo troca de graduação. E aí eu fui explicar para o time por quê. Porque o aluno que faz troca de graduação, troca da faixa, é aluno comprometido. Então, a gente tem alguns alunos, infelizmente, ainda é uma minoria, mas que os pais falam, não vai fazer troca, não. Não vale nada, não, isso. Então, assim, não está de acordo com a nossa cultura, que é valorizar o esforço. Não, porque não chegou, não, eu acho que não está preparado. O pai com 0 de graduação acha que o filho não está preparado. Então, assim, a gente colocou cada vez mais afunilando. São 1.000 alunos em exame de graduação. Boa. Hoje o QRAP deve estar... Tá difícil fazer a contagem ainda, porque 2 escolas estão praticamente fazendo onboarding ainda. Então, a gente está sentindo o terreno. Mais a de Coqueiros agora. Mas a gente deve estar na casa dos 1.100 alunos, acredito eu. Então, isso que ela falou é um funil, né? Não são todos que trocam de faixa. Então, significa que... O aproveitamento é enorme, né? De 1.100, Milton, já estamos... Não, então, eu acredito que para ter 1.000 trocando de faixa, nós devemos estar na casa de 1.300 alunos. Mas então, mesmo ainda assim, falta é um uma número margem muito para alto. subir. A gente tem um número alto de retenção, um número alto de exame. Eu reconheço isso para o time. Não, a gente Pro controla. esporte hoje, vocês já devem estar entre as maiores de taekwondo no Brasil. Acho que de um modo geral, hoje eu estou emergindo um pouco mais no mundo das artes marciais através de outras mentorias e grupos aí Brasil afora. Mas assim, certamente, dependendo do ângulo que você olhar, top 5, top 3... Brasil. Brasil. E exponencialmente América do Sul, porque a arte marcial é muito maior no Brasil do que outros países da América do Sul. Muito maior. Não imaginava. É muito maior. O Brasil já tem... Arte marcial como um todo. Como um todo, porque você pensa assim, quando eu comecei a treinar em 94, a arte marcial referência do Brasil era capoeira. Aí depois vieram os Gracies, veio o Vale Tudo, e hoje a referência do Brasil é o Jiu-Jitsu, né? O famoso Brazilian Jiu-Jitsu. Então, cada academia de jiu-jitsu que abre fora do Brasil é uma pequena embaixada do Brasil, sabe? E não é diferente do taekwondo. Por exemplo, o irmão dela, o Master Raveduti, dá aula no Texas, está nos Estados Unidos, vai para 20 anos agora. Queira ou não, o fato dele ser brasileiro, ter uma escola e ser campeão, ele é uma pequena embaixada lá. Você entende? já lutou com ele? Rapaz, Já. sabe que a gente tem um retrospecto aí, né? Já. Curioso. Eu já lutei com a minha cunhada também, com a esposa dele, então tá tudo Então, certo. assim, ela tem uma luta com a cunhada, ganhou. Eu tenho 3 lutas com meu cunhado, 2 vitórias pra mim. Só que é meio aqui, meio lá, né? Porque eu ganhei dele uma semifinal, 2 semifinais e ele me ganhou uma final. Então, é meio aqui, meio lá. Eu reconheço que o cabelo dele é mais difícil. bonito. Mas como você já parou? De lutar na mesma organização, sim. Aí, Né? vai Eu tá dei chance pra ele seguir O ganhando, resto agora né? é história. O resto é história, né? Eu tô provocando ele agora para ir pro triatlon. Vamos ver se ele topa. Ele sabe nadar, pedala, joga bola, quem joga bola corre. Eu vou te falar uma coisa que é interessante. Conforme você vai passando o tempo, você vai entendendo que contratar é uma habilidade que pode sim ser desenvolvida. Total, é uma arte. Hoje eu contrato, eu falei aqui assumidamente, né? Hoje eu contrato só a liderança, é quem eu tô mais, então os meus líderes contratam para as squads deles. Eu gosto dessa liberdade, desde que eles falem sobre as premissas da nossa cultura. Ok. Lealdade, transparência, comprometimento e educação. E deixar de forma muito clara que nós somos uma empresa que tem princípios cristãos, somos conservadores e amamos o capitalismo. Então, eu gosto de falar isso na entrada, para o cara depois não querer falar... Surpreender, né? Não se surpreender. Pô, o cara aqui é capitalista, né? Então, não é que a gente não contrata quem não acredita nisso, mas também não pode falar que é desavisado. Claro. Porque a empresa está em prol desse ponto final. Mas eles contratam. Mas eu contrato no comercial. O time comercial ainda está na minha mão. E recentemente eu vou observando as pessoas. Então, para quem está ouvindo aqui e for fazer uma entrevista comigo, vai saber. Eu pergunto o que essa pessoa fez na vida, esporte que ela praticou. Mas o que eu estou querendo saber não é se ela está preocupada com a estética ou alguma coisa do tipo. O que eu estou querendo saber é o nível de disciplina dela e o que ela começa e o que ela termina. Quando a gente foi lá fazer a matrícula, né, dos meninos há 3 anos atrás, você estava começando o triatlon. Tava E eu estava ciscando. me preparando para fazer o meio Iron.
E aí o Silva falou, né, ó, o mestre Cavenati, o Master Cavenati, ele também é do triatlo, então é mesmo, e tal. E ele vai fazer um Ironman. Então isso me chamou a atenção, porque eu falei assim, cara, o cara já é ultra aqui no que ele faz, né, é o Master dos Masters no Taekwondo, e ainda tá buscando um novo desafio. Isso me chama a atenção, porque eu falo, cara, ele não tá acomodado, porque tem muita gente que bota uma faixa preta na cintura. Ah, não, já era. E a vida para, né? Então você olha e fala assim, pô, o cara tá buscando novos desafios, isso me chama a atenção. E na entrevista eu faço muito isso, porque eu quero entender o que o cara começou e o que o cara terminou. E para mim hoje, olhando para os meus filhos, é um sinal de comprometimento, começar algo e terminar algo, né? Vocês já sabem que a André estipulou uma regra que vai durar poucos anos, né? Que é os meninos só saírem do K-Rap, eles têm a opção de sair do K-Rap, porém depois de faixa preta. Ok, Fantástico. é o básico, isso é... É porque a gente fala, a forma como você faz uma coisa, você faz todas. Isso é fato. E você só se torna um faixa preta quando você se esforçou para tal. Eu sou, sei lá, eu sou campeã. Eu treinei como campeã e o título veio. Eu fiz um mestrado, um doutorado e o título veio. Então, essa fase do esforço, você precisa concluir para, de fato, receber. Então, as pessoas às vezes acabam, começa uma coisa, termina, ou não, mas aqui eu não me encontrei ainda. Não, mas é porque, poxa, mas você vai se encontrar no momento em que você terminar esse ciclo. Essa fala do triatlo é bem interessante. A gente estava comentando antes de entrar aqui ao vivo que você tem indexadores de disciplina, né? Você consegue ancorar alguma coisa. Então, eu fiz um ciclo do Ironman Full, durou 22 semanas, 22 semanas seguindo planilha todo dia, e não é só o treino, é a alimentação, é o setup, é preparar. Sono. Rapaz, sono é uma constante, né? Sono e fome é uma constante. Fui lá e fiz o Ironman, sucesso, legal. E foi fim do ano, quando veio a virada de ano, aquele momento reflexivo e tal, foi quando eu sentei e falei com ela, eu falei, olha, se eu cumprir 22 semanas de planilha para fazer um Ironman, eu consigo cumprir o planejamento estratégico da empresa. Eu consigo olhar todo dia e falar qual é a pauta de hoje, qual é a coisa mais importante hoje, o que a gente tem que fazer hoje, e amanhã, e onde isso nos leva, qual é o nosso trimestre, qual é o semestre, como é que nós vamos estar em dezembro, que escola nós vamos abrir, que escola nós vamos adquirir, como é que nós vamos formar instrutores. Porque, até aproveitando aqui para fazer um paralelo, eu gravei vídeo sobre isso ontem, já está aqui com o teu pessoal. Uma das maiores razões que nós viemos para o Iron Business foi porque a gente queria entender o que empresas de médio e grande porte têm que o K-Rap não tinha ainda. Aí você imagina hoje uma empresa de arte marcial ter um planejamento estratégico, seguir um planejamento estratégico. A gente está falando de arte marcial, tá? Você veio da arte marcial, sabe como é que é. E você ter RH, e você ter uma advogada, e você ter contabilidade, ter marketing, ter vendas, ter financeiro. Isso numa empresa de arte marcial. Então, quer dizer... Esse foi o maior aprendizado que nós tivemos. Agência de publicidade, consultor, imagina, planejamento financeiro, arte marcial. Não, e aí você pensa, ontem eu saí da escola do Lago Sul, gravei o vídeo aqui pro teu pessoal, eu saí de lá e falei, eu não tenho mais nenhuma reunião hoje, sério isso? É sério? Porque todo dia são 4, 5 reuniões e hoje 7 da manhã, exatamente 7 da manhã eu estava online com o pessoal do marketing. Trocando o Benício para poder ir para a escola. Papai, o que você está com o fone? O papai está numa reunião. Trabalho, né, papai? Eu falei, sim, trabalho. E aí, arrumando ele para sair, e ele aplaude, né? Então, quer dizer, o superpoder da professora Cavenati, organização, previsibilidade, né? Colocar as coisas nos eixos. E aí eu paro e penso assim, caramba, pensa numa planilha de Ironman, de trás para frente, né? Então, o Ironman foi 19 de novembro. E eu comecei a treinar em junho, julho. Então, quando eu comecei a treinar, eu pensei, como é que eu vou estar no dia 19 de novembro, que é o dia da prova? Então, nós setamos como é que nós vamos estar em 21 de dezembro, que é quando as escolas fecham para o recesso. E aí que eu fiz essa ancoragem, né? Muito do planejamento dela também. Não, e é interessante você falando isso, que vou compartilhar uma máxima para quem não me conhece, né? E eu me questiono às vezes um pouco disso, mas eu estou numa fase que eu estou apertando o C, né? O F, é o C. Né? É porque o F ele é muito pesado. Não, entendi. Eu não gosto de falar. Sem problema. O C é de tô cagando, né, cara? Mas de tanta... Quando eu entrei pro digital, muita gente falava sobre isso, né? Eu lembro que eu convidei um cara que ele, enfim, é um grande mentor já hoje para fazer parte de uma das turmas do Infusão. Eu falei, cara, vai lá, me dá essa oportunidade de você ver eu falando para tu dizer, né, se realmente tem alguma coisa que eu preciso melhorar, como um palestrante que está ali na ponta, um professor, me diz. Eu lembro que o Infusão era de um dia. Então ele chegou cedo e ficou até o final. E ele, enfim,
dar aula há 20 anos, 20 e poucos anos. E aí eu lembro que eu falei um termo assim, eu falei, gente, olha só, é bem provável que aqui nessa turma possam ter pessoas que em algumas áreas vão saber muito mais do que eu e tá tudo bem com isso. E me marcou, né? E olha que isso tem 3 anos, né? Não que eu sou rancoroso igual o Ciro, né? Mas me marcou. É porque ele falou pra mim hoje que ele não é rancoroso, mas ele nunca esquece. Não, então. Falei, então isso é rancor não, isso é memória boa. Não. E aí eu peguei e sentei com ele, né, para ele me dar um feedback. Ele falou assim, cara, posso te falar uma coisa? Nunca fala esse negócio que tem alguém que sabe mais do que você. Não fica nessa vulnerabilidade de contar que alguma coisa deu errado. Aqui todo mundo tá pagando porque tu tá lá em cima. Não abre muito isso. Eu falei, poxa, mas isso é um pouco... É cristal. Não existe esse cenário. Né? Semana passada eu tava com... Eu falei, comentei aqui, não citei o nome, né? Porque ele estiver ouvindo, ele vai saber que eu não falei o nome dele. Tá bom. Mas, pô, o cara tem empresa que fatura 300 e poucos milhões por ano e falou para mim, Ravel, estamos patinando nos 4 principais produtos. Tô perdido, liderança tá tonta e eu tô, meu irmão, assim, passando por uma crise que eu nunca pensei passar. Reajustando custo, uma empresa de 300 milhões. O cara faz 20 e poucos milhões por mês. O cara faz quase 1 milhão por dia. Então, assim, é um faturamento expressivo. Então, na época, eu falei assim, cara, eu vou avaliar, né? Eu sou um cara muito bom de ouvir feedback. Eu gosto de ouvir porque isso me constrói, acredito eu, né? Mas eu gosto de ouvir de pessoas que já têm uma certa relevância. Senão, infelizmente, eu não gosto de dar muito ouvido. Aí eu aperto o C. Mas aí, isso mexeu comigo assim, de falar, pô, mas será? Será? Então, eu gosto muito de abrir eu estou na fase cada vez mais, eu tenho que falar a verdade. Claro. Porque se eu tentar dizer que, mas você vende curso para ensinar o empresário, se tu mostrar que tu está falhando, como é que ele vai comprar o teu curso? Cara, mas para mim é o seguinte, é para ele ver que todo mundo precisa de ajuda, em qualquer fase que esteja. Cara, tu imagina, hoje de manhã saiu uma matéria de um dos bancos, que eu não vou dizer o nome aqui, que eu mais admiro. Eu admiro o CEO, o fundador, dizendo que X pessoas estão processando porque aquela baita matéria construída... Sensacionalista. Sensacionalista para dar um pau no cara, que é um gênio, né? Então, banco recebe processo por danos a investidores de não sei quantos milhões. Obviamente, quem perdeu dinheiro são pessoas muito grandes, que têm poder. Então, esses caras têm acesso à mídia e essa mídia mais sensacionalista acaba amando essas pautas, né? Que isso vai dando audiência, né? A gente está em busca de audiência, porque depois ele mete a propaganda que ele vende embaixo. Claro. Só isso. Então, resumidamente, a gente... Acabou que eu dei uma volta danada, mas eu não esqueci o assunto que eu ia falar, eu só não sei porque eu vou falar, mas daqui a pouco eu lembro. Sobre a vulnerabilidade, né? Sobre a gente... A gente estava falando essa questão, lembrei. A gente estava falando essa questão da disciplina, da ancoragem do planejamento. Essa madrugada, essa noite eu dormi, cara, assim, anteontem, eu acordei no meio da madrugada, 2h30 da manhã. E é muito difícil eu acordar. Eu tenho grande dificuldade de dormir. Né? Eu geralmente levo ali 7 segundos, 8 segundos pra dormir. Eu nunca lembro se eu dei boa noite para ela. Então eu só deito e desligo. Toma graças a Deus por isso. Anteontem, 2h30 da manhã, tum. E aí eu peguei e falei, cara, eu não vou pegar no celular, eu olhei só no celular assim, pra ver a hora que era, né? Porque dependendo da hora, eu me levanto. Não adianta eu querer dormir. Se eu acordei antes do despertador, que geralmente acontece, e era 2h30. Falei, caraca, eu preciso dormir. Né? E eu peguei, falei, vou me concentrar e vou meditar. E, enfim, fiz o passo a passo, padrão Pedro Lobo, Gabriel Manzoni, e fiquei ali imaginando as coisas e peguei no sono. Só que eu fiquei ali no hiato de uns 30 e poucos minutos. E é ruim para quem dorme 7 horas, cronometradinho, igual eu, você acorda sentindo um pouco. Resumo da obra, trabalhei o dia ontem, foi um dia, sabe aquele dia com 1 milhão de reuniões, que o dia você precisa encavalar na outra para dar conta? Sobreviveu. Sobrevivi ao dia de ontem, essa foi a grande verdade. Era uma reunião de videochamada, com uma reunião presencial acontecendo ao mesmo tempo que tinha que ser. Nossa. Né? Tinha que ser. Ontem era esse dia que foi isso. Na virada da noite, na hora que eu me deitei, eu percebi que eu estava com os pensamentos muito acelerados. Porque todas as noites quando eu durmo, eu pratico a sério lá o poder do subconsciente do Joseph Murphy. E eu gosto de imaginar como que vai ser o outro dia, como que vai ser o dia perfeito. Então eu faço 2 tipos de pensamento. Eu paro e faço uma reflexão de como foi o meu dia para ser grato.
Porque Claro. a gente tem muito mais a agradecer do que reclamar. Sem dúvida. E eu faço uma reflexão de como vai ser o outro dia. Então eu já crio isso mentalmente, que eu acredito que a gente cria e depois acontece. Percebi que eu estava com essa mente muito acelerada, estava difícil de imaginar o dia perfeito. Aí eu peguei, falei, cara, beleza, tá estranho, mas vamos dormir. Hoje, quando deu 3h30 da manhã, Acordou de novo? eu acordei de novo. É mesmo. E aí eu falei, cara, não é possível. Não é possível. E aí eu peguei e falei, cara, fiquei assim, vou tentar dormir, vou ver como é que tá o nível de sono. Aí fechei os olhos 10 minutos, meditei e o sono não veio. E eu percebi que eu estava muito, muito desperto. E nessa história de estar desperto, eu estava com muitos pensamentos. Assim, a mente estava muito acelerada. Talvez por conta do pouco sono, da chateação de ter acordado ali e tudo mais. Falei, cara, como diz Napoleão Hill, para toda coisa que saiu da linha, né? Olha aquilo como a semente de uma bênção. Levantei, 3h39, meti o chuveiro gelado, peguei um livro, passei um café, falei, só não vou tomar o café 4 horas, vou deixar para tomar às 5. Passei o café para sentir o ritual, o cheiro. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa que não está conectando, porque eu estou acordando, então eu preciso entender. E eu fui escrever como que é um dia perfeito para mim, hoje. E é interessante porque o meu dia perfeito não está nem atrelado ao ganho financeiro. Está atrelado ao meu comportamento. Porque para eu me sentir pleno e satisfeito, é a minha disciplina. Então, qual é o meu dia perfeito? Acordar 4h50 da manhã, eu fui escrevendo. Tomar banho gelado, fazer o café, ler 1 hora, orar, treinar 1 hora, voltar a ficar 1 hora com as crianças. Quando eu olhei meu dia perfeito, eu olhei para o dia perfeito e falei, cara, está aqui explicado. Eu estou fugindo do que eu mais valorizo, que é o quê? A minha rotina. E é sensível. E você entra num ciclo vicioso sem você perceber. Platão diz, né, que o homem que não domina suas emoções, ele é escravo de si mesmo. Então, se eu não dominar essas emoções, está acontecendo, peraí, cara, a emoção está alta, beleza, vou olhar como foi um dia, foi uma exceção, e eu vou voltar para a minha rotina. E eu prego muito essa questão da disciplina. Você falou que respeito e disciplina nunca vai sair de moda. Então, eu peguei e recalibrei os meus pensamentos apenas olhando para aquilo que eu acredito que é o óbvio para mim, que é fazer a minha rotina. Então, as artes marciais, o militarismo, a igreja, tem muito isso muito forte, né? Rituais, rotinas. Então a gente olhar para a escola do K-Rap e falar, cara, não é só uma questão para criança, né? Porque eu olho muito para criança, né? Mas vocês também treinam jovens e adultos. Sim, tem de tudo lá. Então, assim, bem equilibrado. Mas para todo mundo, para mim, é um centro de formação. Não é de taekwondo para mim. O taekwondo é o meio, né? É o meio. Acho que essa coisa da gente atingir a família inteira vem desse entendimento. Você coloca seu filho lá, você começa a conviver, começa a ver e fala, não, peraí, vai muito além da arte marcial. Total. É uma educação. Ali você tem todos esses preceitos, né? Você tem rotina, você tem valores, tem premissas e tal. E isso forma, eu acho que dá até uma segurança para a família do que o aluno vai aprender e vai receber. Você falando assim, né, do processo do autoconhecimento, a gente tem como base de que ensinar é você tornar o ser humano independente. Uhum. Então, é você criar, entregar esse senso crítico para outra pessoa. Então, o que é esse senso crítico? É você falar, peraí, uma pessoa me deu um feedback. Será que é realmente isso? Será que eu realmente... Porque senão aquele Maria vai com as outras, né? Você vai acreditando, não, aí você está mudando o rumo da empresa, o planejamento estratégico, conforme as pessoas vão falando. E esse senso crítico você vai trazer a ponto de você falar, peraí, esse não é meu normal. O que está acontecendo? Você levantar aquela fagulha de o que mudou na minha rotina, porque eu não sou de acordar esse horário. Esse senso crítico é você criar um ser humano independente. Por quê? Lá na frente, Lourenço, Benjamin, começou a acontecer qualquer situação, você vai ensiná-los a trazer eles para o prumo. E não, tá tudo bem, volta a dormir. Não, isso aí é normal, papai já passou por isso. Não, você dá esse acolhimento que a gente tinha conversado com o Pedro Lobo, você dá essa validação de sentimento, mas você fala, tá tudo bem, agora segue. Você não cancelou a tua agenda por isso. Não, porque eu acordei 2h30, 3h30 da manhã, cancela a minha agenda que eu não dormi bem. Não, peraí, cadê a resiliência? Que hoje em dia as pessoas estão, eu não tô bem, eu não posso ir porque alguma coisa mudou. Peraí, qual que é o teu senso crítico? Aonde que você está tornando um ser humano independente, abraçando e acolhendo e falando, então não faz isso, passa aqui. Isso, na verdade, você está... Cara, esse tema para mim... Mimando. Mimando, Cara, esse tema para mim é o mais...
assim, existem alguns temas para mim que eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu me empolgo demais. Né? Política eu prefiro evitar, porque a minha revolta ela é medonha, absurda. Então, eu falo para o André que eu não arranco essa granada, porque quando você vai conhecer a história lá atrás, total. É melhor você não entrar, senão você fica louco. E o outro é esse tema. Saiu recentemente uma matéria de um grande veículo de comunicação, que ele publicou assim, geração ZY, nem sei qual geração que está mais, não tem pretensão de assumir cargos de liderança. Eu vi isso. Uhum. Só que, obviamente, a gente não paga internet para ver isso, a gente paga para ver os comentários, né? Então, eu fui lá para os comentários. E você assusta com o comentário. Porque essa geração, e não estou generalizando, mas a grande maioria dela dizendo o seguinte, cargo de liderança, para ganhar 200 a mais, cargo de liderança para enricar o patrão, cargo disso por isso. Só que e aí, obviamente, eu gosto de entrar no perfil para entender quem está falando. Como quem é o cidadão que está falando do outro lado. Né? Geralmente está na casa do papai e da mamãe. Total. Ou seja, não precisa realmente fazer dinheiro, porque o pai e a mãe bancam. Tem cabelo colorido, na grande maioria das vezes. Uma puta de uma crise de identidade, não sabe quem é. E o pior, não quer. Ele, na verdade, tem uma máxima, eu não sei se é de Santo Agostinho, mas que fala que ele dá um trecho que fala que existem pessoas que disfarçam a vontade que eles abrem mão dos direitos, mas na verdade é uma forma deles deixarem de cumprir com obrigações mínimas. Então, não, eu não quero, para mim, eu abro mão disso aqui, mas na verdade é porque ele não quer cumprir com as obrigações dele. Ele não quer pagar o preço, né? E aí você olha que ninguém nunca chegou no topo, e aí novamente igual eu falo para minha equipe, né? Não existe certo nem errado, existe uma escolha. Então, quem quer chegar no topo tem o ônus e tem o bônus. Mas quem não quer também e quer viver na mediocridade, tem o ônus e tem o bônus. Só que tem uma galera que não está nem querendo a mediocridade, quer ficar abaixo. Só que o pior dessa galera que quer ficar abaixo é a galera que de verdade não quer se esforçar, mas quer ter direito de uma fatia maior do bolo. Isso é muito louco. E aí a pergunta que muita gente se faz essa geração é uma geração mimimi. Mas eu me questiono um pouco além. Eu concordo que é uma geração mimimi. A minha pergunta é, quem criou essa geração? Eu estou passando, né, por uma fase do início em adaptação escolar. Cadê os pais dessa geração? E a minha dificuldade são com os pais. Porque a forma que os pais estão passando a mão e acolhendo, eles não estão encorajando essas crianças. Eles não estão... Assim, a gente passa internamente com competição. A gente tem uma competição por ano. A gente tem uma competição por ano que é o Experience. E tem muitos pais que vêm com a objeção, mas e se meu filho perder? É a melhor coisa que vai acontecer para ele. Você fala, você está dentro de um ambiente controlado, seguro. Seu filho não vai ser rejeitado se ele perder. Agora, se você não ensina ele a ter vontade de ganhar, como é que você vai querer que mais para frente? Então, os pais estão colocando os filhos numa redoma que, não, mas é que se ele perder, ele vai se frustrar. Então, na verdade, é exatamente essa questão. Qual é o seu ambiente familiar? Então, não adianta a gente jogar para a escola, não adianta a gente jogar para esportes, para nada. Se a família não tiver com uma comunicação interna. E hoje a nossa maior dificuldade é comunicação com os pais. Porque os pais estão lendo livros completamente diferentes e não colocam a criança num prumo. Os pais podem estar em páginas diferentes, mas eles têm que ler o mesmo livro. Eles têm que estar no mesmo valor ensinando para essa criança. Uma rápida pausa aqui, empresário, só para eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você entraria no avião que o piloto não sabe para onde ele está indo e nem se tem combustível suficiente para ir para esse destino que ele nem sabe onde é? Pois é, se a sua empresa está sem planejamento e você está preso no operacional do dia a dia, significa que a sua empresa é como esse avião, a qualquer momento pode cair. E ainda é possível que você está cansado, trabalhando mais que todo mundo na sua empresa. Ou seja, você não é empresário, você é um empresidiário. Mas para te ajudar, a gente criou o Infusão 4.0, uma imersão de 3 dias, presencial, 100% focada em soluções para que o seu negócio cresça e te dê lucro. No Infusão 4.0, nós vamos te apresentar ferramentas e metodologias de forma prática sobre gestão, marketing e vendas. Ferramentas essas que façam sentido realmente para o seu negócio. São aulas criadas de empresário para empresário, um material didático impresso para você poder levar para casa e revisitar sempre que necessário, livros digitais para sua leitura e acesso ao nosso portal com diversos temas sobre gestão. E claro,
um network poderoso, onde você vai poder fazer conexões e relacionamento com outros grandes empresários. Quer saber mais? Acesse infusão4.0.com.br. Nossa. Eu gosto muito de fazer análise, assim, falei isso para André hoje de manhã cedo, né? Apesar de tudo que aconteceu, eu segui minha rotina, li mais do que o esperado, né? Eu falei, né? Comecei a ler o livro O Ego... O Ego é Seu Inimigo. O Seu Inimigo. Ryan Holiday. Acabou que eu dei uma tacada boa nele e fui grifando, anotando algumas frases. Mas aí encontrei a André na saída do prédio. Perigo, cara. Ela disse que queria correr comigo. E aí ela me pirraça, porque ela fala assim, a gente é casado, a gente se ama e eu vou correr do seu lado. Porque ela quer dizer assim, eu vou te atrapalhar. Né? Mas enfim, eu tava aquecendo, corri 20 minutos com ela aquecendo, depois ela me liberou. Eu falei, André, eu sou bom de ler as pessoas. E eu gosto de conhecer por que a pessoa tem aquele comportamento. E sempre quando eu olho uma pessoa que tem um comportamento estranho, aqui minha faixa etária aqui é 24 anos, 25 anos. Eu quero saber dos pais. Eu quero saber, porque a gente aprende por espelhamento. É o padrão, né? É um padrão. Então, se ele tem esse comportamento, eu quero entender por que ele tem esse comportamento. E eu gosto de fazer essa análise para que eu possa aprender e não repetir com os meus filhos. Claro. Eu estou sempre nessa máxima de olhar. Então, quando eu olho que uma pessoa tem uma conduta estranha, eu quero tentar entender como é que está antes o pai, como é que está tua mãe, como é que está teu pai, qual é a tua relação com eles. Porque se tem uma coisa diferente, pode olhar, é porque tem uma fratura muito grande na relação com os pais. E na grande maioria das vezes é o pai. É o homem, a figura masculina. E aí eu gosto de analisar tanto essa geração mais nova, que eu vejo os pais, mas eu olho para a minha geração também e sabe quem eu observo? Os meus amigos. E hoje, quando eu olho para da onde eu vim, que era uma rua que a Taguatinga, há 38 anos atrás, era uma realidade completamente do que é outra. Ah, sim. Né? E quando eu olho alguns amigos meus, alguns colegas conhecidos, enfim, que estão até hoje talvez do mesmo jeito ou pior do que... Eu me lembro como que os pais eram. E aí eu falo, cara, hoje o pai e a mãe falam assim, rapaz, fulano não foi para frente, não teve jeito. Eu encontrei numa corrida o pai de um cara que foi um grande amigo meu. Ele já ali com seus 70 anos. E aí eu encontrei com ele falou assim, rapaz, eu direto te vejo na internet, não sei o que, rapaz, que bom que você foi pra frente, Ravel, que bom, não sei o que. Ele era meu amigão. Falei, e o fulano, como é que tá? Mesmo jeito. Até hoje lá em casa, não saiu de casa, tentando passar no concurso, aquela coisa toda. E aí eu me lembrei de quando a gente era muito amigo, novo ali com 12, 14, 15 anos. É que já tá meio pegando rumo, né? E eu lembrava que o pai dele era um cara extremamente ausente. Era um cara que nunca ia no Dia dos Pais. Era um cara que vivia bêbado. Era um cara que... Então, eu faço essa análise e falo, cara, lá na frente o cara se pergunta, o que foi que eu fiz? E ele esquece do que foi que ele fez. Porque você criar um filho de maneira exímia, para mim o que é exímia? É você mandar para o mundo um cidadão de bem. Sim. Com princípios e valores que você sabe que ele não vai destruir o mundo, né? Que ele vai ajudar a plantar boas sementes. Dá trabalho. Claro que dá. Deixa eu te falar. Ontem eu tive esse dia que eu falei que foi o dia, aquele dia que acontece de vez em quando. Cara, no meio desse dia, eu tô com um carro que eu peguei novo. Né? Ok, vamos lá, estamos chegando no carro. Estamos chegando no carro. E o que eu fiz? Os meninos estavam doidos para ver o carro. Doidos. Cara, eu parei tudo e fui levar eles no colégio para andar com eles no carro. Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, dá trabalho, cara. Eu parar a rotina, eu fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, será que a gente está se esforçando a esse ponto com a nossa geração? Olha lá, deixa eu dar mais piada aqui. Deixa eu ver qual que é, deixa eu ver a foto. Lexus. Não, mas eu vou contar a história, eu vou te devolver a bola. Nossa! Então vai que a bola volta pra mim. Fui almoçar com um grande amigo meu. Deixa eu acelerar esse carro. Ó, o interior vermelho, do jeito que eu gosto. Fui almoçar com, se vocês quiserem, eu vou contar que ele pode passar um final de semana com vocês. Tá bom. Fui almoçar com um grande amigo meu que tinha tempo que eu não via. Chama Charles. Ele tá ouvindo, ele vai ouvir esse podcast. E ele é diretor comercial da Kyoto, né? Kyoto, e a Kyoto tá cuidando da Lexus aqui em Brasília, né? Um grupo muito grande. E aí eu vou almoçar, ele falou, rapaz, tem um presente para você, mas tá lá fora. Aí eu falei, é mesmo? Tá bom. Aí chegou lá, ele me mostrou esse Lexus. Cara, vou perder aqui o RX 500, 5000. Letra e tal. É um SUV 500 e poucos cavalos, enfim, híbrido. Teto Ninguém gosta.
Não, ninguém gosta. Carro ruim, carroça. Aí eu falei, cara, eu tava de Uber, né? E ele falou assim, não, você passa uma semana com esse carro para você testar, para você conhecer o carro. Bom vendedor, hein? Enfim, e eles me mandaram o carro. E aí eles mandou o carro para mim para poder conhecer o carro. E aí ele me deu o Lex para eu andar uma semana, tô nesse carro. Mas a ideia realmente, né, uma parceria, eles mandaram o carro para que eu pudesse, enfim, disseminar sobre o carro, falar um pouco mais. Eles acreditam que eu sou esse cara que influencia, então me deram para eu poder fazer. Então, se Eu vocês influencio quiserem... também. Eu gosto disso. Eu acho que nesse aspecto ela influencia mais. Eu pergunto até a potência, eu vou... Então eu vou deixar para vocês, porque assim, uma tecnologia absurda. Eu adoro. Mas voltando à bola que a gente falou do carro, Não, vamos... do jabá. Não, já Eu tá fiz o feito. jabá. E ó, para influenciar, apesar de eu ser um apaixonado por carro, e ela também, mas eu acho que ela influencia mais nesse aspecto. Já fui para Itália, aluguei Ferrari, já fiz minhas burradas aí, enfim. Mas voltando para essa bola, você sabe que você está falando, eu sempre brinco com o meu time que eu não sei se é uma bênção ou uma maldição, depende do ângulo que você olha. Mas eu tenho uma facilidade muito grande de encontrar padrões, de analisar padrões. E é muito rápido, assim. Eu falo com a pessoa na segunda vez eu encontrei o padrão dela. E muito está na origem da pessoa, né? Então você vai verificar a infância, os primeiros 7 anos, o que ela passou, o que ela ouviu, como é que foram formadas aquelas crenças, né? Se foi, de repente, aquele momento flash que você viveu uma experiência extremamente estressora, estressante e criou aquela crença, ou se foi repetida, né? Aquele conta-gota que você ouve todo dia. Bom, isso eu acho que não é novidade. Só que depois que o Benício nasceu e veio essa coisa da paternidade, o Ryan Holiday fala sobre isso. O exemplo é a única coisa que ensina. Não é uma das, é a única. Então a gente estava falando agora ali atrás que esse ano eu parei de comer açúcar. Então a gente está aqui em fevereiro, eu parei em janeiro, você parou um pouco antes. E você me perguntou por que você parou. Eu falei, é uma ancoragem da disciplina, isso, aquilo. Mas, cara, a maior razão pela qual eu parei foi o seguinte, o Benício está com 2 anos. E ela falou, os primeiros 2 anos do Benício a gente não vai dar açúcar para ele, tá? Não, tá bom, tranquilo. Quando deu 2 aninhos, a gente estava no México pro Ironman, ele comeu um bolo de açúcar e deixou de lado. Chocolate. Não sabe o quanto eu fiquei feliz com isso. E hoje em dia ele vê doce, quando a cada 10 dias ele põe na boca, ele deixa de lado. Então quer dizer, não pegou o gosto, ele não viciou no açúcar. Nós estávamos num hotel agora para o Natal e Ano Novo e dentre tantas coisas do hotel, maravilhoso, né, o Iberostar e tal, tinha uma comida muito boa. E eu vi aquele pessoal assim, ó, o prato de sobremesa era maior do que o prato da refeição. É incrível. E as pessoas fora de forma, preguiçosas, acordando tarde, sem ânimo para fazer nada. Isso a gente sabe que muito é o açúcar. Aí eu falei, bom, eu não quero isso para o Benício, então isso tem que parar em mim. Então a maior razão pela qual eu parei de comer açúcar foi porque, pelo menos se o Benício comer, vai ser por ele, mas não vai ser porque ele me viu comer. E tem muita gente que não sabe fazer a leitura, por isso que eu falo que tem hora que é melhor você se calar, porque não adianta discutir. Quando eu vejo uma pessoa que esteticamente ela está bem, eu te falei isso lá no dia que eu te conheci. Quando eu vejo uma pessoa que esteticamente ela está bem, e aqui eu não estou dizendo apenas de o cara estar sarado ou a mulher estar sarada, mas por trás daquele corpo existe um negócio chamado esforço. Isso me dá um recado. É disciplina. De quem é essa pessoa. É. Então, a gente sabe que o nosso estômago ele é considerado o segundo cérebro, né? Estômago e intestino ali é tudo. Tudo. Então, o teu intestino ele vai ditar muita coisa do que você pensa. O meu fator principal do açúcar era isso. Então, eu falei, cara, para eu conseguir atingir um determinado nível de domínio dos meus pensamentos, eu tenho que cortar esse negócio. Mas, ó, parei em outubro. Eu tava vindo para cá, vim depois do almoço. Da minha casa para cá, eu pensei em comprar um chocolate sem açúcar pra gente. Porque eu pensei que tinha lá em casa. E aí, quando eu abri a gaveta de onde tinha lá, não tinha. Aí eu falei, cara, não vai dar tempo de eu passar, senão eu vou me atrasar. Mas por que dá esse gatilho esse horário? Porque durante muito tempo eu ainda comi os 70%, que ainda é mais relevante, né? Vamos dizer assim. Menos pior. Menos pior. Mas a ideia de você olhar e falar assim, cara, eu preciso ter alguma coisa que me exija um pouco de disciplina. Então, quando eu olho uma pessoa que ela está com sobrepeso, para mim, é claro que existe uma disfunção. Porque no fundo, ninguém gosta de ficar fora de forma. Não, é difícil. Essa turma, né? para mim, essa turma que defende... tem até uma mulher, que eu não vou citar o nome dela para não dar ibope para ela, tá com quase 300 quilos, que ela defende que é feliz. Mentira. Ela daria a vida dela para ter o corpo dela transformado. Ela é infeliz. Então, você acha que ela não tem momentos de felicidade? Ela tem. Mas, na verdade, ela criou um personagem gigante para, de alguma forma, mascarar essa falta que ela tem, que é a vontade de ficar mais magra. Olha, eu conheço gente que fez bariátrica,
que passou a vida obeso. E eu conheço de perto, próximo de dentro de casa. Passou uma vida. E eu lembro de ver essa pessoa, ele sabe quem eu estou falando, de ver essa pessoa nos encontros dos amigos, comendo churrasco, sem camisa, barrigão. Não, isso aqui é amortecedor de... É felicidade. Felicidade, custou muito caro. Fez bariátrica, virou ciclista, está em altíssimo nível, só não compete, né, mas está em altíssimo nível, poderia competir, está sarado, teve que fazer... Sim, tem que tirar a pele e tal. E hoje, tu era feliz? Falou, cara, eu vivia bem, só que eu era infeliz. Porque o meu maior sonho era fazer isso aqui. E tem a parte fisiológica, a pessoa não né? sabe o que é felicidade. Ela não viveu, ela né? colocou naquele padrão que aquilo é felicidade para ela. Porque ela não tem esse cerne. Quando você fala muito sobre a questão paterna, e aí volta, é um assunto que eu gosto muito de falar, que é esse processo de energia feminina e masculina dentro da mesma pessoa, independente de gênero. Virou uma chave para mim, viu? Depois eu te passo um livro, e na verdade 2, né? Que são os Wendel Carvalho fala muito sobre isso. Mas quando eu vejo assim, eu tive a sorte e o privilégio e a felicidade, a maravilha de ter nos meus pais a energia oposta. Eu tive a minha energia masculina vinda da minha mãe e a energia feminina do meu pai. E aí quando você olha num padrão das pessoas de que o pai é aquele cara que tem que fazer, não sei o quê, e a energia feminina da mulher mais submissa, e submissa no sentido de aceitar, tá tudo bem, aquele acolhimento. Então, eu recebi muito mais beijo e abraço do meu pai do que da minha mãe, apesar que hoje minha mãe compensa. Depois que ela teve esse conhecimento, ela compensa. Mas de criança, o eu te amo, o beijar, aquela coisa melosa que normalmente é da mãe, eu tive do meu pai. E a minha mãe meu Deus, voltei tudo roxa de um treino, alguma coisa, né? Tô moída de sparring mesmo. Vai lá, já comprei uma pomada, pode passar a pomada. Bora, vamos. Então, isso foi dela. Só que as pessoas têm um padrão muito certo de que o pai é o disciplinador, de o pai é isso, de aquela disciplina negativa. E aí você quer viver o oposto. Porque você não teve a compensação do masculino da tua mãe para dizer, vai, você consegue, você dá conta. Então, é um processo que hoje eu enxergo muito claro nos nossos pais e nossas famílias. Você vê assim... De que um tá tentando... Não tem que fazer 100% papel. Os dois têm dentro dele essa natureza. E a gente tenta fazer isso pela gestão e muito também com o próprio Benício. Não, total. Né? Eu falei, nesse momento, se ele tá nessa posição, eu tenho que assumir a outra. E no momento em que eu tô educando, o Benício fez alguma coisa errada comigo, eu vou fazer mais firme, ele vai vir pro outro lado e vai abraçar e vai acolher. Mas isso a gente tem que se conhecer no olhar. Nós estávamos saindo para vir para cá, o Benício agora ele tá nessa de subir na escadinha baixa assim, né? Para alcançar e escovar os dentes sozinho e tal, tá nessa fase. E aí ele subiu de meia, e ele escorregou e caiu de bunda. E aí ele abriu o berreiro, chorou, enfim, e os dois foram acolher. Ela foi acolher mais no sentido de vem cá, eu sei que doeu e tal. E eu fui acolher mais no sentido de filhão. Então, a meia faz você escorregar na escada. Da próxima vez, tira a meia. Trouxe lucidez. Então, é esse bate-bola, né? O ideal, é perfeito? Nós vamos saber lá na frente. Mas talvez você lembre daquela frase que eu trago todo aulão do Dia dos Pais, eu trago essa frase. E incomoda. Mas esse é meu papel, eu tenho licença poética para isso. Eu falo para os pais assim, olha... Vamos começar pelo exemplo, vamos começar pelo seguinte. E os pais se defendem, eles falam, não, mas eu estudei, eu me formei, eu trabalho. Eu falei, não, estou falando disso. Estou falando do seguinte, olha só. Se o teu filho, na tua idade, tiver a tua forma física, você vai estar feliz ou preocupado? É resposta binária, sim ou não. Por quê? Porque mais do que isso você não vai poder exigir. É até aí que você levou o teu exemplo. Você não vai poder exigir isso. Eu sempre conto aquela história da... Essa daí ela não pega no queixo, tá? Não pega. Não, ela pega no estômago. Ela pega no estômago. Porque eu falo para eles, eu sei que às vezes a gente joga a barra lá em cima, né? Você fez Ironman e maratona e corre super bem, ela campeã mundial, eu campeã mundial, Ironman. A gente joga a barra lá em cima porque a gente gosta, mas minimamente você tem que estar saudável. Esse é o ponto que eu coloco aqui. Você tem que fazer um exame de sangue e os indexadores darem ok, né? Então, quando eu falo isso para eles, eu sei que parece assim, mas você é campeão mundial, você é Ironman. Eu falo, olha, você não precisa ser campeão mundial, nem Ironman, nem, sabe, Tour de France, nada disso. Mas você pode ter certeza que você é o herói para o teu filho. Você só precisa ser o herói para ele. Você precisa acordar de manhã, olhar no espelho e gostar dessa pessoa que você vê. É isso, tá? Então, não adianta você, às vezes, querer jogar no próximo. Imagina que o que está falando, eu fiz hoje o meu dia perfeito. Eu escrevi meu dia perfeito, não tinha carro.
não tinha relógio, não tinha casa. Aposto que você não falou de dinheiro. Não. O meu dia perfeito era acordar, ler, orar, meditar, treinar bem e ser uma pessoa melhor. Cara, o meu dia perfeito era esse. Então, chega numa fase que eu acho que é justamente isso. A gente se apaixona pela nossa rotina, né? A gente se apaixona por esses... Junto com isso, eu tenho estudado muito sobre o capitalismo consciente. E o que é esse capitalismo consciente? O lucro ele é importante, ele é necessário. A gente vai ter os 40% de margem, mas a que custo? A que custo emocional disso? Quando a gente fala, né, que nenhum sucesso profissional justifica um fracasso familiar, a que custo teu? Você vai se sacrificar a ponto de você deixar de ver seus filhos diariamente? Não, isso é. Porque a empresa tem que ter os 40% de margem? Você vai sacrificar de acompanhar um exame de graduação dos seus filhos, uma partida de tênis? De jeito nenhum. Entende? São coisas que a gente fala, é muito clichê, mas o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito e observado diariamente, né? Não, e é uma disciplina. Só porque, que assim, essa autoanálise, ela é muito doída. E, na verdade, assim, tem um ponto que ele é muito isso, né? Eu falei que da caixa preta de abrir a vulnerabilidade porque eu acordei de madrugada. E aí, quando eu acordei hoje, o que aconteceu? O ego é seu inimigo, ele não tá não era o próximo. Mas o que acontece? Eu ando com meu livro, meu diário e minha Bíblia na mochila. E é o livro que eu tô lendo, né? Então, ontem foi aquele dia que eu falei, e do último compromisso eu tava já na rua, tinha um caco de gente andando num carro, pelo menos um carro novo, bonito, né? E fui para casa. Então, quando eu acordei hoje pouco, eu falei, vou ler. Aí eu lembrei, putz, cara, meu diário, minha Bíblia e o livro que eu tô lendo tá no escritório. Me passou a cabeça, que eu tô morando do lado aqui, né? Então passou a cabeça de eu vir para cá e ficar até no momento mais de paz, mas essa hora lá em casa é uma paz. Aí eu olhei na prateleira, tava lá, lacradinho. O ego é seu inimigo. Vou lendo. Falei, e assim, cara, Deus ele faz as coisas certas demais. Era para eu ler aquele livro. Aquela hora. É porque muita gente fala assim, nunca se compare. Não tem como. Não, duas pessoas, nasceu uma comparação. A gente vai se comparar o tempo inteiro. O indexador para mim da comparação é assim, eu preciso correr esse risco e eu preciso do benefício que esse risco vai me dar mesmo. Eu acho que é um pouco disso que você está falando. Então, por exemplo, ontem, numa reunião com o meu sócio, com o Leandro, né, ele vai ouvir esse podcast e ele vai lembrar, porque eu mandei essa mensagem 3h40 da manhã para ele. Boa, doutor. Ele me fez uma pergunta. E sabe aquela pergunta que você fala assim, cara, como é melhor serem dois do que ser um? Ele fez uma pergunta, porque a gente assinou um negócio novo e ele meio que deixou na minha mão. Eu falei, cara, eu vou tocar dessa forma. E foi um puta do negócio, um outro business que a gente fez. E ele virou para mim e falou assim, cara, mas tu acha que nesse momento esse risco compensa? Será que não dá para ser um pouquinho mais prudente? E aí, eu acho que foi parte disso que eu acordei 3h30 da manhã. Porque assim, às vezes a gente está tão, né? Falei para o André hoje, né? A gente tem que se policiar entre a visão do Napoleon Hill e o estoicismo do Ryan Holiday de não pegue tão duro com você. Tem que achar um meio termo ali. Né? Porque na visão que às vezes você tem, que Deus te dá essa visão, que eu acredito muito nisso, também tem que ter um pouco de você olhar e falar, cara, será que eu não estou querendo correr um risco, além do risco que realmente precisa? Será que esse negócio de correr o risco não está virando uma coisa? Aí é o que ele fala no livro, né? Que você olha para o retrovisor, se vangloria de conquistas passadas, toma isso como base e fala, fiz uma vez, posso fazer de novo. Será que o cenário é o mesmo? Será que as pessoas... Então, qual é a análise que eu estou fazendo? Não é só a vontade de tomar o risco para ter a glória do cara que ganhou a guerra contra 50 homens sozinhos. Agora, então, o que você quer é o resultado ou o que você quer é a glória desse processo doído para eu venci. Síndrome do herói, né? Síndrome do herói. É aquela coisa de... Existe essa analogia, né? Quando você está num carro, já que estamos falando de carro, o para-brisa na tua frente é desse tamanho, tem pelo menos 1 metro, e o retrovisor tem centímetros. Então a gente olha muito menos para o passado e muito mais para o que está adiante. Se você comparar o que você está falando agora, a gente está falando de Napoleon Hill, 1800, 1900, né? Final de um século, início do outro. E estamos falando de Ryan Holiday, que é um cara que hoje não tem 50 anos, eu acho. Pelo menos. É um cara novo, né? Então, estamos falando de duas épocas totalmente diferentes. Falando sobre essa questão do padrão, essa análise de padrão, eu comecei a analisar o padrão de pessoas que eu gosto. Então, de novo, falando de carros, eu gosto da Ferrari, eu gosto da Lamborghini, eu gosto Pagani, né, os italianos, os alemães também. O que a gente encontra de padrão nesses caras? Então, se você pegar o Enzo Ferrari, o Ferruccio Lamborghini, mesmo o Pagani,
todos eles tiveram sucesso. Você pegar grandes players hoje do mercado, os maiores do mundo, você pegar o Elon Musk, o Jeff Bezos, o que esses caras têm em comum? Terminaram sozinhos. E esse é um preço que eu não estou disposto a pagar. Então hoje talvez você diga assim, pô, mas o GitHub já podia ter 15 escolas, 20 escolas? Ele vai ter, só que todo mundo vai vir junto. O GitHub vai ter 100 escolas no Brasil, só que todo mundo vai vir junto. Quando começa a arranhar essa superfície aqui, a gente já dá 2 passos para trás. Mas aí nós vamos fazer isso, aquilo. Não, peraí. Eu tive um jantar, um almoço, na verdade, que estavam vários pais de alunos agora no fim do ano, época de Natal, e eles falando, né? Pô, mestre, você já podia ter aberto aqui, aberto lá, e não sei o que. Eu falei, sou um desses, né? Não, mas você sabe que eu adoro essa torcida, porque eu vejo muita verdade no coração deles, né? Eles transmitem isso. Só que aí eu falei, gente, mas vocês lembram que nós somos um casal? E a gente tem a vida de casal e a gente tem um filho? Então nós vamos chegar lá, mas vai chegar todo mundo junto. Senão não fica coerente a gente viver o que a gente ensina. A gente fala sobre família. Como é que a gente não vai viver família? Fica uma dissonância do que você está falando. Eu acho que esse capitalismo consciente tem a ver com essa questão que eu falei, que o indexador é você saber com quem está se comparando, para você olhar também o bastidor dessa pessoa. Não que seja um bastidor ruim, porque tem gente realmente que fugiu da curva, logrou êxito nos negócios, na família e por aí adiante. A gente conhece várias pessoas desse jeito. Mas porque senão você fica usando um comparador que, na verdade, cara... Só machuca. Nem vai. Não vai mudar mais o teu jogo, sabe? Tipo... Então eu falei isso para o André hoje, né? E como eu estou entre amigos, eu posso falar, né? Eu acredito que a gente está fechando um ciclo, 2024 é um ciclo que nós iremos fechar. Acho que é um ciclo de 5 anos, começou em 2019. E essa reta final de ano é isso. Então esse dia, essa madrugada hoje, ela me deu 2 horas de pensar. O que é muito bom. Tem 2 horas pensando. Pensando, porque... Você pensa muito assim, mas fulano está fazendo isso. Mas, cara, será que eu vou fazer isso também? Será que é o que eu... Porque se é o que eu prezo, a minha família, tempo com os meninos, o esporte, a saúde, a leitura. Rapaz, será que isso vai me tirar? Isso vai. Então não é prioridade. Não é. Se arranhou essa superfície... Aí a gente tem que citar ali o Greg McQueen do essencialismo, né? Traçar a prontinha de prioridade e entender. Se isso é uma prioridade para você, cara, não vai ter dinheiro no mundo que vai te pagar. Porque é uma prioridade. Então, eu digo que quando a gente fala que não pode se comparar, não, você deve se comparar. Só que você tem que ter esse indexador de preço, né? Será que eu estou disposto? Porque a gente fala, né, às vezes de um empresário, de uma turma no digital, fulano de tal, esse é um maluco, esse aqui. Eu falo, cara, recentemente me mandaram um Reels de um player que faz o que a gente faz, né? Não aqui em Brasília. E aí mandaram para mim e falou assim, cara, esse cara... é muito maior do que você e olha que conteúdo horrível, conteúdo merda, foi essa a frase. E esse cara é um fake. Eu falei assim, cara, na boa, eu tenho muita admiração por esse cara. Porque, meu irmão, querer montar uma turma, vender uma turma, subir num palco, se propor a ensinar. Dar a cara a tapa. Ficar no Instagram, meu irmão... Isso aí não é para qualquer um. É louvável. Não, cara. Então, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente disso, sabe? E eu louvo quem dá esse jump de... E o cara falou assim, ele até depois comia assim comigo e falou, não, pá, não quis dizer isso não. Eu falei, não, é porque talvez tu tem que começar a olhar por essa lente de que o hater é essa pessoa. O hater, ele é uma pessoa que não deu certo na vida e ele tem tempo ocioso para criticar aquilo que ele gostaria de estar fazendo. É uma projeção, né? É uma projeção. Então eu falo, cara, olha, vamos mudar a ótica do copo cheio do copo meio vazio. Olha que esse cara está fazendo algo que muita gente queria estar fazendo, mas não tem coragem. Então é mais fácil eu criticar do que eu abrir o meu Instagram e começar a fazer. Então a gente tem que se comparar, mas tem que também ter o quanto que isso custa. Né? Porque muita gente, eu vou fazer. Cara, será que tu quer mesmo fazer? E tem sempre aquela intenção primária e secundária, né? Se você cavar um pouco mais, você acha aquela intenção que eu acho que é a que tem a ver com o seu propósito. Essas últimas férias, eu conversei muito com ela, a gente sempre tem muito diálogo, e eu me dediquei essas férias a responder 3 perguntas básicas, que é quem eu sou, qual é o meu propósito e o que eu quero. E aí o que você fala esbarra na terceira, o que eu quero. Esse fim de semana com o time eu deixei bem claro, a gente só consegue ajudar quem sabe o que quer. Se você não sabe o que quer, você não tem um GPS, você não tem... Aí quando você sabe o que quer, vem a pergunta que ela falou, a que custo? Então, se eu sei o que eu quero e o custo que eu estou pronto para pagar,
Você sabe que 2 semanas atrás nós montamos aquele grupo do marketing, ação que nós vamos fazer do teu evento com o meu e tal. E a primeira coisa que eu falei, pessoal, dá umas 18 horas aqui, eu paro de responder, mas eu respondo na madrugada do dia seguinte, tá? Porque aí eu tô com meu filho. É uma prerrogativa, é básico, e é isso. A gente ensina ponto. as pessoas a forma da gente funcionar, né? É curioso porque eu trago todos os meus aprendizados para a minha zona de conforto, que é o treinamento esportivo. Então, é a minha formação em educação física, eu adoro um planificador de aula, eu adoro ter essa... Você é formada em educação física? Eu sou formada hoje. Ela é pós-graduada. Tenho especialização em fisiologia do exercício. Adoro um treinamento esportivo. Tanto que a parte agora, né, da planilha de Ironman, no começo eu fui, conversei com o Rodrigão, a gente trouxe, ajustou, porque a família também tem que estar envolvida nesse processo. Então, assim, você coloca um prazo, você tem que ter um plano de ação. Eu quero ser essa pessoa muito bem desenvolvida lá na frente, com esses títulos. Quebra nos mesociclos. Quais são os seus microciclos? O que você vai fazer de trás para frente? Você não vai todo dia correr 30 quilômetros. Não, tá louco. Você tem que passar por esses ups and downs. Essa parte do descanso, essa parte do zerar a mente, em alguns aspectos, ele é primordial para você conseguir performar. Então, quando você está o tempo inteiro disponível Hunter, uma hora você vai pifar. Ah, vai. Não tem como. E aí a gente começa a entender e olhar para dentro. Eu faço também, né? Tô na assessoria de corrida, sou bem ali faixinha branca, laranja. É nada, já correu meia maratona. Já correu meia, né? Ei, rapaz, correu meia camuflada. Do lado do Dr. Vaz. Na verdade, ele correu do meu lado. Me empurrando. Mas assim, eu trago essa visão porque em janeiro eu tinha colocado as metas do ano. Eu falei assim, eu quero correr 15 quilômetros no primeiro trimestre. Para os dois aqui, correr 15 quilômetros é o aquecimento. Para mim, não. Então, eu entendo qual é o meu limite. Mandei mensagem pro Rodrigão, pro coach. Rodrigão, quero correr 15 em janeiro. Aí ele pegou e me mandou um print, um vídeo da tela dele. Pô, Fernanda, mas você não correu aqui, não correu lá. Eu tinha programado e você não correu. Falei, não, peraí. Eu corri, mas eu estava sem relógio. E, de fato, o relógio tinha dado uma atualizada. Eu estava sem o Garmin, não registrou. Tá, eu vou mudar seus treinos da planilha e aí você bate. Aí eu falei assim, gente, peraí. Saúde. Se o meu técnico tá me olhando e ele é especialista nisso, não colocou, deixa eu escutar ele. Tira o teu ego de lado que você tem que correr em janeiro, é o primeiro trimestre. Aí, ok, não corri. E aí eu comecei a olhar na planilha. 1h20, 1h30 de corrida. Eu falei, gente, o Rodrigão tá louco, pirou. Mas peraí, fui eu que pedi. Eu quero isso, mas eu também não quero treinar para isso. Aí eu olho a incongruência, aí eu trago para os negócios. Eu quero resultado, mas eu não quero trabalhar pelo resultado. Não quero ralar. Aí eu começo, calma, vamos lá, né? Aos poucos. Saí para correr ontem. Aí abri a planilha, 1h30 de corrida. Mas nem a pau. Falei, não vou correr. Eu não vou correr, eu vou fazer outra coisa, eu não posso, isso, aquilo. Aí eu paro, respira, se concentra e se conecta, mas eu não corri 1h30. Eu falei, o que eu preciso fazer? Eu preciso correr, me conectar comigo mesma, abrir o podcast, eu falei assim, o que eu preciso escutar? Abri, falei, é isso aqui. Coloquei, falei, vou correr 5 km, tá bom, mas eu preciso me conectar a alguma coisa. E assim, nada é por acaso. Entrei num flow de corri muito bem, no meu pace, né? A gente lutou, enfim, e escutei algumas coisas que eu precisava escutar naquele momento. E eu falei assim, gente, a minha performance é essa. Às vezes eu vou setar, posso correr daqui 1 semana, 2 semanas, 15 quilômetros, mas eu precisava escutar, eu precisava saber que eu tenho que abaixar a cabeça para o meu coach. Eu preciso saber que eu tenho que abaixar a cabeça para algumas coisas que eu preciso aprender. Na empresa, eu vou ter que abaixar a cabeça para o pessoal do BPO. Eu vou ter que abaixar a cabeça para o pessoal do comercial que vai falar, não tá bem isso daqui. Não tá performando. Entende? Não tá performando. Mas eu quero resultado e às vezes eu não estou disposta a fazer o que eu tenho que fazer. É muito isso mesmo. E são ciclos, né? Sim. Agora, a gente está em fevereiro. Em novembro eu fiz um Ironman full. Fiz super bem, cara. Me senti muito bem, fiz um provão. Modéstia à parte. Minha próxima prova é agora dia 3 de março. Vai ser um sprint. Começa tudo de novo. Faixa branca de novo. Mas tá marcado outro full já? Tô esperando você agendar, né? Que a gente faz junto. Escolhe um lugar bem legal para levar as esposas e filhos. A gente gosta de viajar. Esse ano eu não faço full, não. A minha volta é 2025. Esse ano eu não faço full. Ano que vem, se você... Itália, que tal? Acho que Itália, né? Água fria, nada rápido. E depois, carboidrato não falta lá, né? Cara, pois é. Acho que ano que vem é um bom ano. Não, acho que a gente podia intimar o Dr. Vaz para fazer o da aposentadoria, sabe? Agora que os filhos já estão grandes.
Porque ele tem, 7, 8 Ironmans, de repente ele fala, vou fazer o da aposentadoria, aí Cavenati e Nava fazem junto. Tá aí, Acho né? ótimo. Viaja as famílias, todo mundo junto, todo mundo come, todo mundo compra, se diverte e tem história para contar. Leandro, se você topar, 2025 a gente faz junto. Fazemos, cara. Fazemos da aposentadoria dele a tua estreia e a Aposentadoria, ele minha vai vingança. falar, como assim aposentadoria? Cara novo igual a ele. Ah, cara, você tá voando baixo, que isso, cara. Não podia se aposentar, né? Ele trabalha com o quê? Não é alta performance, longevidade, a coisa toda? Eita Deus. Não, só tô falando aqui, né? Nada assim no estômago, né? Não, ele sabe como é que é? A gente fala e sai na cortina de fumaça. Mas, A André fala, né? Eu perco amigo, mas eu não perco a zoação. Não, mas o Dr. Vaz, ele foi fundamental no processo do Ironman. Fundamental, assim, do começo ao fim. Boa. Orientou demais. Ó, quando o papo é bom, a hora passa e a gente não vê. Tranquilo. Nós rampamos aqui mais de 1 hora já. E é muito legal a gente ver essa sinergia que a gente tem, né? Porque vocês me inspiram muito, aprendo muito. Anotei aqui 3 coisas assim. Eu anotei só o título, porque depois eu vou dissertar sobre. Legal. Mas quero destacar que a gente não ajuda quem não sabe para onde quer ir. Não, total. Tem que saber para onde quer ir. Tem que ter o GPS. E tem Me que se pegou. desafiar fisicamente. Me pegou essa daí. Ela me respondeu uma questão. Ela me respondeu por que eu tô insistindo tanto com uma determinada pessoa que, cara, não é mais eu. Ela precisa entender para onde ela quer ir e por isso que eu não tô conseguindo ajudar. Porque ela é uma boa pessoa, ela tecnicamente é boa, mas está faltando. Posso só fazer um fechamento, então? Se me permite? É um livro que me impactou demais, os 2 livros me impactaram demais nos últimos anos, fora Napoleon Hill e toda essa literatura Ryan Holiday que a gente gosta, foi Conversando com Deus, que é um livro fantástico. Ele vai um pouco na linha ali do Mais Esperto que o Diabo, só que mais religioso. E ultimamente agora foi Esther Ricks, a autora, Peça e Ser Atendido. que é Peça e Será Atendido. O que os dois têm em comum é o seguinte, que a vida não é um processo de descoberta. A vida é um processo de escolha. Só que nem todo mundo quer lidar com o poder da escolha, que na verdade é o livre-arbítrio, né? Então você prefere dizer que você está se descobrindo, que ainda não se descobriu, que isso, que aquilo. Na verdade você não escolheu ainda. Essa é a grande da verdade. Só que junto com a escolha vem a autorresponsabilidade, que também às vezes as pessoas evitam isso. E lá diz muito claramente que nós estamos num espaço de tempo que o universo está em expansão. E nós fazemos parte do universo. Se você não está em expansão, se você não quer nada da vida, o universo ele vai, no primeiro momento, te desafiar e, no segundo momento, te excluir. E é assim que acontece. Se você analisar padrões da história, foi isso que aconteceu. Então, se você disser, eu quero melhorar de vida, eu quero uma casa, eu quero um cônjuge, eu quero um relacionamento melhor, eu quero um carro melhor, como a gente falou, eu quero férias melhores, ou eu simplesmente quero me sentir melhor no fim do dia, o que significa saúde. Então você quer alguma coisa, você está de acordo com o momento do universo. Se você não quer isso, você não está de acordo. Então algo vai acontecer. Por isso que eu gosto de me desafiar. Antes que o universo me desafie, eu vou lá e me desafio em alguma coisa. Eu prefiro dar a cartada antes, com toda a humildade do mundo. Não sei se isso funciona ou não, mas é o que tem sido. Então, assim, você tem que saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, saiba o que você não quer. Porque isso te mostra o antagônico, que eventualmente é o que você quer. Então, uma frase para mim, que é um ensinamento, na verdade, que ela fala assim, o sucesso tem um preço. O insucesso também tem um preço. Dobrado. Só que o do insucesso ele é dobrado. Então, se você puder optar por algum dos dois, pague o preço do sucesso. Porque é muito ruim você viver uma vida de fracasso. É pesado. Não. E Jesus disse no final do livro de Mateus, onde ele fala, no mundo vocês terão aflição. Mas, fiquem tranquilos, porque eu venci o mundo. Então, ele não fala que a gente não vai ter obstáculos a serem superados. E aí muita gente fala, achou um obstáculo, corta de lado. Não. Achou um obstáculo, Enfrenta, atravessa. O obstáculo é o caminho. Transpõe ele, né? É a frase do nosso livro. Antes de agradecer vocês, a gente sempre no fechamento aqui, a gente acredita que essa mensagem, a gente acredita e ela realmente chega para muitas pessoas. O podcast ele tem esse poder, né? E ele transforma, imaginando que isso aqui vai chegar nos 4 cantos do mundo. Amém. Todo mundo vai ouvir. Qual é a mensagem final que vocês querem deixar para os nossos ouvintes? As damas primeiro.
Eu acredito muito nesse poder da energia feminina e masculina interior. Eu acho que isso, as mulheres da arte marcial, que já fizeram várias aulas comigo, sabem que eu defendo muito isso. Não é porque eu tô com um uniforme, uma faixa preta, e que eu brinco, né, com o pessoal, com os nossos graduados. Eu parto para cima, eu racho no meio, eu sei que eles são mais fortes, mas eu vou ganhar de algum jeito. Então, assim, eu vou para rachar com eles mesmo. Mas por quê? Eu entendo que isso não vai invalidar meu lado feminino. Então, esse equilíbrio de energia é o que hoje me conduz como empresária, como mãe, como esposa, como filha, em todas as áreas da minha vida. Então, entender isso. E um dos livros que me trouxe uma pequena fagulha que foi o Caibalion. Esse é um livro bem pequenininho. Como é que é o nome? O Caibalion. Não, esse aí ele tem... Caibalion. O Caibalion. Ele deve ter, 100 páginas, você vai levar um ano para ler. Eu comprei um livro para entender sobre... Um curso para entender sobre o livro. E esse é assim, quando você tá com os olhos da tua mente, de fato, abertos para isso, você consegue mergulhar numa profundeza que você fala que a saída, de fato, ela é para dentro. A saída de todos os seus problemas, ela é para dentro. É você atravessar isso, é você atravessar esse deserto que você tem. Então, nesse caso, durante muitos anos, esse deserto para mim foi eu me provar como mulher dentro da arte marcial. Hoje eu não preciso mais me provar. Entende? Então, acho que isso você... é libertador, né? Isso é libertador. E, às vezes, qual é a sua aprovação que você tem que ter dentro da sua área? Então, hoje, com os meus heads, eles vão falar, pois é, professora Cavanagh, nossa, mas ela dá uma surra na gente. Eles brincam, não dou, mas... Eu sei que está no fechamento, eu vou fazer só um parênteses. Muita gente fala assim, tem aquele cara que fala assim, cara, não compra helicóptero, é besteira, porque ele já comprou um dia. Então, você só pode dizer que algo é, teoricamente, não é o que eu imaginava. Quando você chega lá. Então, geralmente, quem tem a autoridade de falar isso é porque alguém chegou lá, né? Então, você passou esse processo doloroso, interno, você chegou lá. Então, pode dizer que hoje, enfim, nem é isso tudo mesmo, né? Então, mas tem uma frase de um dos cursos que a gente fez, um americano, que falou assim, não acredite em uma só palavra do que eu digo, porque essa é a minha experiência. Total. Então, assim, você vai pegar... E aí, quando a gente fala de trazer o ser humano independente... A pessoa está falando que essa é a forma, enfim, da gestão, da paternidade, da maternidade. Essa é a experiência a partir do ponto de vista dela. Então, cabe a mim, como ser humano independente, em relação aos meus pensamentos, e falar qual é a conduta, o que vai funcionar para mim, o que eu vou conseguir sustentar como no meu dia a dia. Então, acho que é você trazer esse poder interno, é você sair para dentro e falar o que vai funcionar e vai sustentar na minha realidade. Bom... Deixar uma última frase aqui, eu gosto sempre de falar, uma vez que nós dissemos aqui que a vida não é um processo de descoberta, sim um processo de escolha, a escolha ela exige a disciplina, você vai escolher uma coisa em detrimento da outra, né? Então, normal. Então eu gosto daquela frase que o lado ruim da disciplina é que depende de nós, mas o lado bom é que só depende de nós. Então é a escolha, é você escolher o que você quer, disciplina, e o resultado vai vir. Uau. Posso complementar rapidão? Claro. Jogo rápido. Decisão sabe. É diferente de escolha. Decisão sou eu tomar a decisão de que eu vou correr os 15 quilômetros. Escolha eu acordar, olhar para a planilha e falar, não quero correr caramba. isso. Então, a escolha faz parte de você sustentar emocionalmente a sua decisão inicial. Fechou. Uau. Gratidão. Obrigada. Baita aula. A troca, muito Bateu legal. o nosso recorde. Foi? Bateram o nosso A gente recorde. gosta de bater recorde. Eu já imaginava aqui, isso. Foi proposital, né? Olha aí, ó. Dá um high five aí. Coisa massa. boa. Gratidão pela vida de vocês. Obrigada. Gratidão pela parceria. Obrigado. Gratidão por a gente ter pessoas tão competentes e inspiradoras dentro do Iron. Eu falo que esse grupo de empresários só é o que ele é ouro da comunidade. É muito bom você ombrear, né? Ter pessoas que te inspiram, compartilham, tem prazer em crescer e contribuir. Não, obrigado, eu que agradeço. Com vulnerabilidade. Sem essa redoma. Foi o que eu falei, cara. Eu entrei pro Iron porque eu queria conhecer empresários de carne e osso que pagam conta. Entendeu? Eu queria conhecer esse empresário ali, o cara que sua, paga conta. O cara que tá no dia a dia, né? Não, tá na batalha. Eu que agradeço. Sabe o que é abrir a porta da lojinha. Não, total. E sabe o que é um boleto vencer amanhã e você inventar o que vai fazer hoje, né? Então, eu que agradeço tudo isso. Esse primeiro ano de Iron foi maravilhoso. Vem mais aí. Obrigado a toda a equipe, pessoal que está aqui, pessoal que está da porta para trás. Escutei o sininho tocar algumas vezes aqui, bom tá? Demais. Isso é muito bom. Então, obrigado por ter aberto essa oportunidade. Gratidão eu. Bom, para você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, compartilhe esse podcast, envia para outras pessoas, para que essa mensagem tão poderosa possa ir cada vez mais e mais longe
e assim a gente possa impactar mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado e não sai daí não, que em breve já chega o nosso próximo episódio com outra pessoa que é muito fera. Valeu! E esse foi mais um episódio do NavaCast. E se você curtiu esse bate-papo, lembre de compartilhar com seus amigos e marcar Infusão 4.0. E não esquece de seguir a gente para receber mais conteúdos de empresário para empresário. A gente se vê no próximo episódio do NavaCast.